Bom dia, nono A, nono B. Nossa aula de hoje será sobre funções químicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Antigamente acreditava-se que substâncias orgânicas eram aquelas que se originavam exclusivamente de organismos vivos, vegetais ou animais, e que as substâncias orgânicas seriam as de origem mineral. Porém, verificou-se que isso não estava correto, porque grande parte das substâncias orgânicas podem ser produzidas em laboratório. E hoje em dia, esses grupos são conceituados de uma maneira diferente. Substâncias orgânicas são aquelas que correspondem a compostos que derivam do elemento carbono, e substâncias inorgânicas são formadas por todos os demais elementos químicos. Arrhenius foi um cientista que classificou as substâncias inorgânicas em 4 grupos, que são ácidos, bases, sais e óxidos. Os ácidos possuem algumas características importantes. Por exemplo, conduzem bem a eletricidade quando em solução aquosa, ou seja, quando estão em água. Possuem um sabor azedo, como limão, por exemplo. No geral, eles são tóxicos e corrosivos. E os ácidos podem mudar a cor de certas substâncias que nós chamamos de indicadores. Eu vou explicar mais para frente um pouquinho o que são esses indicadores. Porém, uma característica presente em todos os ácidos é que o hidrogênio, ele está sempre do lado esquerdo, ele sempre é o primeiro elemento a aparecer na fórmula. Observe, HCl, HCN, HCO3. O hidrogênio, nesta posição, assume a posição de cátion. E essa é uma característica dos ácidos. Possui um elemento químico hidrogênio do lado esquerdo ligado a metais ou não metais. Os ácidos podem ser classificados de 2 maneiras diferentes. Os ácidos que possuem oxigênio nas suas fórmulas e os ácidos que não possuem oxigênio na sua fórmula. Os ácidos que possuem oxigênio são chamados de oxiácidos. Observe H2SO4, HNO3, H3BO3. Já os ácidos sem oxigênio, os hidrácidos, HCl, HBr, HF. De maneira geral, os ácidos possuem um sabor azedo, que estimulam a salivação. Por exemplo, o vinagre, o suco de limão em saladas está associado a esse fato. O aumento da quantidade de saliva facilita a ingestão desses alimentos. Porém, nós não podemos colocar todos os tipos de ácidos na nossa boca. Alguns são comestíveis, como o vinagre e o limão, por exemplo. Vamos aprender um pouquinho sobre os principais ácidos e suas aplicações. Ácido fluorídrico, HF. Nas condições ambientes, ele é um gás incolor que tem característica de corroer vidro quando ele está diluído em água. Por esse motivo, nos laboratórios, ele nunca deve ser guardado em frascos de vidro, sempre em frascos plásticos. E ele é usado para fazer gravações em cristais e vidros. Observe essa imagem do vidro de um carro. Esta numeração que você observa foi feita com ácido fluorídrico. Ácido clorídrico, HCl. Nosso estômago produz cerca de 100 ml de ácido clorídrico que auxilia na digestão dos alimentos. Por isso é importante que a cada 3 horas nós nos alimentemos para que o nosso estômago não fique somente com ácido clorídrico. Desta maneira, há muita possibilidade de que esse ácido machuque as paredes internas do nosso estômago. E há pessoas mais sensíveis, são aquelas que possuem azia, gastrite. Temos que tomar muito cuidado com o intervalo entre as refeições para que ele não seja muito grande.
Dessa forma, o ácido clorídrico pode vir a provocar algum tipo de problema estomacal. Ácido sulfídrico, H2S, é um gás venenoso, incolor, formado na putrefação de substâncias orgânicas naturais que contenham enxofre, sendo responsável em grande parte pelo cheiro de ovo podre. Ao pressentirem o perigo, certos animais como o gambá e a maritaca liberam uma mistura de substâncias de odor desagradável, entre as quais o H2CS, o ácido sulfídrico. Ácido cianídrico, HCN, é o nome com que se indica uma solução aquosa do gás cianídrico, que também é incolor, com cheiro característico de amêndoa amarga. Por ser muito venenoso, esse gás foi utilizado nas execuções em câmara de gás. As folhas de mandioca, apesar de venenosas, podem ser utilizadas como alimento para o gado. Quando deixadas ao sol, liberam gás cianídrico e tornam-se apropriadas para o consumo. Ácido carbônico, H2CO3. O gás carbônico, ou CO2, presente no ar atmosférico, combina-se com a água da chuva, formando ácido carbônico, H2CO3, mesmo em ambientes não poluídos e na ausência de relâmpagos, o que nos leva a concluir que toda chuva é ácida. O gás carbônico também é um dos constituintes dos refrigerantes e das águas minerais gaseificadas. Ácido acetil salicílico, conhecido por AAS, cuja fórmula é C9H8O4. Esse ácido é utilizado como anti-inflamatório, analgésico e inibidor da agregação das plaquetas sanguíneas, ou seja, para que não forme coágulos no sangue. Ácido acético, H3CCOOH. É um líquido incolor, com cheiro característico e é o principal componente do vinagre, que é uma solução aquosa, que contém de 3 a 7% desse ácido. Vinagre é basicamente formado por ácido acético e água. Importante lembrar que na dissolução do ácido sulfúrico concentrado, o correto é despejar o ácido sulfúrico na água e não a água no ácido sulfúrico. É perigosíssimo fazer esse movimento da água no ácido. O certo é o ácido na água. Vamos falar um pouquinho sobre a outra função química inorgânica, sobre as bases. É muito fácil reconhecer a fórmula de uma base. O OH, também chamado de hidroxila, estará sempre à direita da fórmula, né? Na posição de ânion. Observe CaOH, MgOH. Toda vez que o OH estiver à direita, teremos a fórmula de uma base. Características das bases: conduzem bem eletricidade quando em solução aquosa, mudam de cor certas substâncias que são os indicadores, que falaremos sobre eles mais para frente um pouquinho. Tem sabor adstringente, sabor igual de banana verde, prende a língua, amarra na boca. Claro que nós não podemos colocar todos os tipos de base na boca, porque grande parte são corrosivas. Se entrarmos em uma caverna e sentirmos cheiros de amônia, podemos afirmar que tal caverna é habitada por morcegos. A amônia é a única base volátil, ou seja, que o cheiro se espalha no ar, e ela é liberada das excreções desses animais. Muito fácil nomear uma base. Por exemplo, NaOH, hidróxido de sódio, CaOH, hidróxido de cálcio, AlOH, hidróxido de alumínio. É sempre a palavra hidróxido de e o nome do cátion. Cátion é o elemento que está na frente.
Observa que toda base, quando diluída em água, vai produzir sempre o ânion OH. Observe, NaOH, hidróxido de sódio, mais H2O, mais água, produzindo íons de sódio mais o hidróxido, OH. MgOH, hidróxido de magnésio, mais água, produzindo o cátion Mg e o OH negativo. Hidróxido de alumínio mais água, produzindo o cátion alumínio mais o OH negativo. Função e aplicação das bases. Por exemplo, o hidróxido de magnésio está presente no leite de magnésia, utilizado para combater a acidez estomacal e em medicações que combatem efetivamente a acidez estomacal. Cal hidratada, usada como argamassa na construção civil e pintura. O hidróxido de sódio, conhecido por soda cáustica, utilizado para limpeza de materiais, desentupimento de canos. É muito usado na indústria química para fazer sabão e outros compostos orgânicos. Hidróxido de amônio, componente de vários produtos de limpeza. Saponificação de gorduras vendidos no comércio, é tóxico e irritante aos olhos. São os sapóleos que nós costumamos chamar. Observe atentamente esse PowerPoint. Indicadores ácido-base EOPH. Você tem do seu lado direito uma tabelinha que nós chamamos de tabela de pH, que vai de 0 a 14. O 7, o pH 7, nós chamamos de neutro. Tudo que está abaixo de 7, pH ácido, tudo que está acima de 7, pH básico ou alcalino. Observe alguns exemplos. Por exemplo, bicarbonato de sódio, água do mar, tem pH básico ou alcalino, pH em torno de 8. Já o suco de limão tem pH ácido, o valor do pH do suco de limão é em torno de 1,5, 2. Observe por essa tabela. Outra coisa, esses indicadores, fenolftaleína e tornassol. Fenolftaleína é um líquido incolor, que quando pingamos este líquido incolor em substâncias ácidas, esse líquido não muda de cor. Mas se pingarmos a fenolftaleína numa substância básica, com pH acima de 7, esse líquido ficará rosa. E num pH neutro, mantém-se incolor. Tornassol é um papel produzido em laboratório e que quando a pontinha desse papel toca em uma substância de pH ácido, fica rosa. Quando toca numa substância de pH alcalino ou básico, fica azul. E no pH neutro, ele não se altera, não muda de cor. Algumas propriedades das bases. Como já vimos, tanto os ácidos como as bases alteram a cor de um indicador. A maioria dos indicadores usados em laboratórios são artificiais, porém alguns são encontrados na natureza, como o tornassol, que é extraído de certos líquens. No nosso dia a dia, encontramos esses indicadores presentes em várias espécies, no repolho roxo, na beterraba, nas pétalas de rosas vermelhas, no chamate, nas amoras. É bastante fácil utilizar esses produtos para que eles indiquem se uma substância é ácida ou alcalina. A maceração, que significa amassar, né, uma folha de repolho roxo, seguida da diluição daquele suco que é extraído da folha em água, permite obter uma solução roxa, que mudará de cor tanto na presença de um ácido como na de uma base. O suco de repolho apresenta coloração vermelha em meio ácido e verde amarelada em meio básico. Observe a figura do PowerPoint com atenção. Observe nesse PowerPoint, mais uma vez, a tabela de pH. Ela vai de 0 a 14. Lembrando que pH 7, substâncias neutras. pH acima de 7,
básicas ou alcalinas, abaixo de 7, pH ácido. A reação entre um ácido e uma base se chama reação de neutralização. Toda vez que um ácido reage com uma base, o produto dessa reação será sempre sal e água. Falaremos sobre isso um pouquinho mais para frente. Óxidos, compostos que são formados por dois elementos químicos diferentes, que podem ser chamados também de compostos binários. Porém, toda vez que temos um óxido, sempre teremos a presença do oxigênio com algum outro elemento da tabela periódica. Ligação entre o oxigênio e outro elemento pode ser iônica ou covalente. Os óxidos podem ser classificados de duas maneiras: óxidos básicos, que são aqueles que reagem com a água para formar bases, e óxidos ácidos, que são aqueles que reagem com a água para formar ácidos. Observe no primeiro exemplo, óxido básico. Na2O, que é o óxido, mais água, produzindo NaOH, que é uma base. Observe no segundo exemplo, SO3, que é um óxido, mais H2O, que é a água, produzindo H2SO4, que é um ácido. Portanto, quando o óxido reage com a água e produz um ácido, ele é um óxido ácido. Quando um óxido reage com a água e forma uma base, ele é um óxido básico. Função e aplicação dos óxidos. Óxido nitroso, N2O, conhecido como gás hilariante. Esse óxido inalado, em pequena quantidade, provoca euforia, mas pode causar sérios problemas de saúde, e ele também é utilizado como anestésico. Dióxido de enxofre, SO2, usado para obtenção de ácido sulfúrico e no branqueamento de óleos alimentícios. Monóxido de carbono, CO, usado para obter certos produtos químicos e na metalurgia do aço. Gás carbônico ou dióxido de carbono, CO2, utilizado, por exemplo, pelos seres produtores das cadeias alimentares no processo de fotossíntese, encontrado também nos refrigerantes e na água mineral gaseificada. Óxido de zinco, ZNO, é um pó branco usado em pinturas do rosto de palhaços e também como protetor solar. Os sais podem ser encontrados na natureza no estado sólido, geralmente sob a forma de minerais, ou dissolvidos, como no caso do cloreto de sódio ou sal de cozinha, NaCl. Muitos sais apresentam sabor salgado, alguns são muito solúveis em água e outros apresentam valores de solubilidade tão pequenos que não considerados insolúveis, como é o caso do carbonato de cálcio, que é constituinte do mármore. Geralmente eles são sólidos a temperatura e pressão ambiente e podem ser obtidos da reunião entre ácidos e bases, ou seja, quando ocorre uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, os sais são produtos desta reação química. Observa HCl, que é um ácido, mais NaOH, hidróxido de sódio, que é uma base, produzindo NaCl, que é um sal, cloreto de sódio, mais água. Função e aplicação dos sais. Cloreto de sódio, NaCl, é um sal obtido da água do mar, utilizado na alimentação como sal de cozinha. Carbonato de sódio, Na2CO3, também chamado de soda ou barrilha, usado para fabricar vidro, sabão, corantes e para tratar águas de piscina. Carbonato de cálcio, na natureza é encontrado na forma de mármore, forma as estalactites e as estalagmites das cavernas, usado na produção de cimento e de calvigem, reduz a acidez do solo
Hipoclorito de sódio, NaOCl, usado como antisséptico e alvejante, clareamento de roupas. Sulfato de cálcio, que é usado no gesso para imobilização, quando quebramos algum osso. Bicarbonato de sódio, que é um antiácido. Carbonato de amônio, utilizado nos expectorantes. Carbonato de lítio, usado nos antidepressivos. Cloreto de sódio, para fabricar soro fisiológico. Fluoreto de estanho, fortalecimento do esmalte dental. Permanganato de potássio, é um antimicótico, ou seja, combate micoses. Sulfato de ferro, uma fonte de ferro para anêmicos. Sulfato de magnésio, usado como laxante. Agora, alguns problemas ambientais envolvendo os óxidos e os ácidos. Dióxido de enxofre, SO2, é um dos principais poluentes atmosféricos. Em dias úmidos, ele se combina com o vapor de água na atmosfera, originando a tal da chuva ácida. Monóxido de carbono, CO, normalmente é o principal poluente da atmosfera nas zonas urbanas. Quando inalado, ele se combina com a hemoglobina das hemácias do sangue, neutraliza o transporte de gás oxigênio no organismo. Ácido nítrico, HNO2, e ácido nitroso na atmosfera, esses óxidos, por estarem em pequena quantidade, não fazem com que a chuva ácida seja considerada nociva. Entretanto, ao longo do tempo, ela pode causar certo impacto ambiental. Óxidos de enxofre, SO2 e SO3, estão presentes em combustíveis fósseis usados em indústrias, como carvão mineral, em automóveis, como derivados de petróleo, principalmente óleo diesel. Esses óxidos reagem com a água da chuva, forma-se o ácido sulfúrico, H2SO4, que é considerado o grande vilão da chuva ácida.